do versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé, sobre o monte de Sião, e junto a ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e do seu pai. E ouvi um som do céu como o barulho de um temporal e os estrondos de um grande trovão. O som que ouvi era como de harpas que tocavam, harpistas que tocavam suas harpas, cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro, aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens, para serem a primícia de Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu da sua boca, porque são irrepreensíveis. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que precisamos ouvir da Tua parte. Aquilo, Senhor, que o Senhor tem para falar a cada um que aqui se encontra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Muda, Senhor, as nossas vidas. Corrige, Senhor, o nosso caminhar. Corrige, Senhor, o nosso viver com a Tua poderosa palavra. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, continuar ouvindo a Tua poderosa voz neste lugar. Por isso te pedimos, ó Deus, que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça, que o Senhor fale a Sua igreja. Amém e amém. Queridos irmãos, domingo passado vimos a respeito do anticristo e do profeta, do falso profeta. Vimos a respeito daquele que tinha o poder político em suas mãos, o anticristo, e aquele que tinha o poder religioso em suas mãos, o falso profeta. Agora João vai nos dizer a respeito do Cordeiro e seus remidos no monte de Sião. João começa a dizer: Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé. O Cordeiro em pé é Jesus. João vê Jesus em pé, diante dele, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, sobre o monte de Sião, e junto a ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e do seu pai. Ele olhou, diante dele estava o Cordeiro em pé, sobre o monte de Sião. Precisamos entender a respeito deste monte. Se é o monte de Sião que se encontra em Israel, ou qual é este monte a qual João está se referindo em sua carta ao Apocalipse? Gostaria de pedir para abrirem Hebreus 12, versículo 22 ao 23. Hebreus 12, do 22 ao 23.
mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reuniões festivas, a igreja dos primogênitos, registrados nos céus, a Deus, o juízo de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém. Vimos em Hebreus a respeito do monte de Sião, a cidade de Deus, a qual é o próprio céu, a própria morada do Senhor, o monte de Sião. João vai nos dizer: então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé, sobre o monte de Sião. E junto a ele 144.000 que traziam escritos na sua testa o nome dele e de seu pai. Já vimos a respeito no capítulo 7 de Apocalipse, a respeito dos 144.000, a qual vimos e falamos que esses 144.000, a qual João ouviu que era a numeração deles, mas que viu um grande número de pessoas, de povos, línguas e nações, são os remidos, a igreja do Senhor. Já vimos no capítulo 7 a respeito dos 144.000, a qual são a igreja do Senhor, os remidos que estão em Cristo Jesus. O livro de Apocalipse, ele repete os textos explicando de forma diferenciada, trazendo mais recursos a alguns textos que já foram tratados. Já falamos algumas vezes sobre esse texto no capítulo 7 em diversos outros textos, mas o livro de Apocalipse, ele vem trazendo praticamente o mesmo texto, mas de forma diferente, de forma mais abrangente, de forma mais explicativa, de forma mais que você possa entender e aprender melhor a palavra do Senhor. Por isso João fala que viu em pé no monte de Sião o Cordeiro e também os 144.000 que traziam escritos na sua testa o nome dele e do seu pai. Vimos no capítulo 7 a qual o Senhor deu a ordem ao anjo para tocar em todos os povos, línguas e nações, mas naqueles que tinham o selo do Senhor, ele não poderia tocar. A igreja do Senhor, a qual foi selada pelo Espírito Santo do próprio Deus. Agora, João vai nos relatar qual foi o selo a qual este povo, a qual nós, a igreja do Senhor, recebemos. Recebemos o nome dele, que é Cristo, do Cordeiro, e também o nome de seu Pai. Porque quando recebemos a Cristo Jesus, quando fomos comprados pelo sacrifício de Cristo Jesus, e se achegamos a Ele, a Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, recebemos uma paternidade, recebemos um Pai celestial. E é isso, pastor. Então quer dizer que nem todos são filhos de Deus? Sim. A palavra do Senhor vai nos dizer que somente são feitos filhos aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram, aqueles que buscaram e receberam e aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus e vivem uma vida para Cristo Jesus. João está nos dizendo que esse povo recebeu um nome, recebeu uma paternidade, assim como nós vamos registrar os nossos filhos. O pai precisa e a mãe precisa registrar a criança para que ela possa receber o nome. Quando aceitamos a Cristo Jesus, recebemos o nome de Deus e recebemos o nome de Cristo Jesus em nossas vidas. E o texto
continua nos dizendo: eu ouvi um som no céu, como um barulho de um temporal, e o estrondo de um grande trovão. Já vimos no Velho Testamento, a qual quando Deus vinha falar a Moisés no monte, o céu se fechava e se escutava barulhos de trovões. Deus falava através dos trovões. Aqui João escuta a voz daquele a qual ele diz no capítulo 1: e ouviu uma voz, como voz de trovão, como voz de muitas águas, que falava comigo, e olhei para ver quem era. Essa mesma pessoa, esse mesmo que era Jesus Cristo, a qual falava com ele, era o próprio Deus, está falando. Ele ouviu o som do céu, como um barulho de um temporal, e o estrondo de um grande trovão, e o som que ouvi como de harpas, que tocavam, de harpistas, que tocavam suas harpas. Já vimos no livro de Apocalipse a respeito dos anciões, a qual possuem harpas, a qual tem as harpas diante do Senhor, e louvam e adoram ao Senhor. O Senhor está falando, e os harpistas estão tocando, e João escuta eles falando, eles tocando e o Senhor falando. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes, e dos anciões, e ninguém podia aprender o cântico. E cantavam os 144.000, a igreja do Senhor cantava um cântico novo diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, os que foram comprados da terra. A importância da igreja do Senhor: louvar, engrandecer, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Precisamos louvar ao Senhor, porque os louvores nos conecta ao trono de Deus. Os louvores a qual entoamos, a qual louvamos, a qual entregamos as nossas vidas em adoração, em perfeito louvor ao Senhor, nos leva a estar na sala do trono do Senhor. Precisamos continuar adorando ao Senhor. Precisamos continuar adorando aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo louvor. Que possamos entregar as nossas vidas em fôlego de louvor e adoração ao Senhor. Precisamos cada dia mais buscar louvar esse Deus, a qual se entregou, a qual morreu por cada um de nós, não somente para nos conectarmos à sala do trono, mas para adorar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Os que foram comprados cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e diante dos anciões, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, os que foram comprados da terra. Os que foram comprados da terra. Você e eu fomos comprados com preço de sangue. Fomos comprados por Cristo Jesus. Fomos comprados da ira de Deus pelo poder de Cristo Jesus, pelo derramar do seu sangue na cruz do Calvário. A igreja do Senhor foi comprada na terra. Foi comprada na terra pelo sangue de Cristo Jesus. Os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulher, porque são virgens. João está se referindo aqui à parábola
das prudentes e das nécias, a qual o noivo virá buscar. Mas também está dizendo que não se contaminaram com mulher, porque o livro de Apocalipse, no capítulo 17, 2, vai nos falar: os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A igreja, ou quando vimos lá na igreja de Tiatira, a qual o povo se prostituíra com Jezabel, se prostituíra com a falsa igreja, a igreja falsa. Esse povo escolhido do Senhor não se prostituiu com mulher, não se prostituiu com esta igreja falsa, com essa falsa teologia. Esse povo a qual foi comprado pelo sangue do Senhor não foi prostituído. Em Apocalipse 18:3 também vai nos dizer: porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram a custo do seu luxo excessivo. Esses textos estão falando sobre a queda da Babilônia, a queda da falsa igreja, a queda daquela igreja a qual distorce a palavra do Senhor, aquela igreja que o próprio falso profeta irá coordenar, que dirá que negará o nome de Jesus e negará o próprio nome de Deus e blasfemará contra o nome de Deus e do nome do Filho. Em Apocalipse 14, versículo 8, vai nos dizer: o segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que dei de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Aqueles que não se prostituíram com a Babilônia, os 144 mil, que já sabemos que este é um número que não tem, que é significativo, não é verdadeiramente este número, mas eles não se contaminaram com mulher, não se contaminaram com a Babilônia, não se contaminaram com a idolatria, não se contaminaram com os falsos ensinos e a falsa igreja. Esse povo a qual o Senhor comprou não se contaminou com as falsas doutrinas, a falsa ensino dessa igreja. E que possamos, como igreja do Senhor, permanecer fiéis às Escrituras do Senhor. Que possamos, como igreja do Senhor, caminhar, viver uma vida em busca, estar em constante busca, em conhecer e ser conhecido pelo Senhor, em conhecer a sua palavra, em entender as suas Escrituras, em entender mais de Deus, em compreender e se alimentar da palavra do Senhor, que é a Bíblia, se alimentar cada dia mais dessa palavra, da palavra de Deus, para que naquele grande dia você não seja confundido, para que naquele dia você não seja envergonhado por não conhecer a palavra do Senhor e venha a ser confundido com as falsas doutrinas, com os falsos ensinos, com as falsas doutrinas que têm pregado até nos dias de hoje. Pessoas têm deturpado a Bíblia e feito com ela o que bem entende. Querem criar um entendimento, um conhecimento conforme bem lhe atrai. Tiram textos fora de contextos e dizem ser aquilo que eles estão dizendo. Precisamos, como igreja do Senhor, conhecer a palavra do Senhor. Precisamos, como igreja do Senhor, conhecer as Escrituras, para que não sejamos confundidos,
para que não vamos atrás de ventos de falsas doutrinas, que possamos manter a nossa mente no Senhor, em conhecer o Senhor, em viver uma vida em busca constante ao Senhor. Amém. São os que seguem o Cordeiro. São os que seguem o Cordeiro, aqueles que seguem a Cristo Jesus, onde quer que vá. Foram comprados dentre os homens, para serem as primícias para Deus. Aqui nesse texto, João vai nos dizer que esses 144 mil, a igreja do Senhor, são os que seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá, seguem a Cristo Jesus. Precisamos seguir a Cristo Jesus. Precisamos viver uma vida constante em busca ao Senhor, em busca em viver uma vida com o Senhor, em viver uma vida de Cristo Jesus em nós. Precisamos, como igreja do Senhor, buscar viver com o Senhor eternamente. E foram comprados dentre os homens. João vai nos dizer a respeito de que este povo foi comprado dentre os homens. Só nesse texto já quebra a falsa ideologia de que todos serão salvos, que todos encontrarão a Cristo Jesus e serão salvos. João está dizendo que eles foram comprados dentre os homens. Foram alguns, não foram todos. Foram comprados dentre os homens, dentro de uma multidão. Alguns foram comprados pelo sangue do Cordeiro. João está nos dizendo que Jesus comprou alguns com o seu sangue, remiu alguns com o seu sangue para herdar a vida eterna. Só nesse texto podemos ver que não será toda a humanidade que será salva. Não serão todos aqueles que serão salvos, mas somente aqueles que buscam ao Senhor. Somente aqueles que se entregaram ao Senhor, somente aqueles que buscam ter uma vida constante com o Senhor, somente aqueles que buscam estar com o Senhor aonde quer que Ele vá, somente aqueles que um dia o Senhor te trouxe ao Filho, somente aqueles que entregaram seus caminhos ao Senhor, confiaram nele e se apartaram do mal, é que foram comprados com o Senhor, para serem a premissa para Deus e para o Cordeiro, para serem a premissa, aqueles a qual o Senhor escolheu ser a premissa de Cristo Jesus e do próprio Deus. E a mentira alguma saiu da sua boca, pois são irrepreensíveis. Precisamos não dar ouvidos a Satanás, pois a Bíblia vai nos dizer que Satanás é o pai da mentira. Somente aqueles que não deram posição, que não deram lugar à mentira, que se tornaram irrepreensíveis diante de Deus, que buscaram ter uma vida em santidade, que buscaram ter uma vida irrepreensíveis diante do Senhor, que buscaram viver uma vida que não vivesse a carne, mas que Cristo vivesse através de você. Precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Precisamos parar de lutar pelo controle das nossas vidas. Precisamos deixar o Senhor tomar as decisões por mim e por você. Precisamos entregar as nossas vidas de igual forma que Ele decida para onde Ele quer que nós venhamos a estar. Que Ele decida aonde quer que nós venhamos a fazer. O Senhor precisa ser verdadeiramente Senhor da sua vida.
não somente Salvador, porque o Salvador ele te comprou com preço de sangue e não é necessário fazer nada. Mas quando o aceitamos como Senhor, precisamos negar a nós mesmos, precisamos tomar a nossa cruz e o seguir, precisamos negar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, precisamos viver uma vida irrepreensíveis diante do Senhor, precisamos frutificar como igreja do Senhor, para que as pessoas que estão ao nosso redor se alimente da minha vida e da sua vida. Que as pessoas que estão ao nosso redor olhem para cada um de nós e vejam uma árvore frondosa e frutífera. Não só uma árvore frondosa, porque uma árvore frondosa é aquela que promete ter algo que não tem. A árvore frondosa ela demonstra ter algo que não tem. Por isso o texto vai dizer a respeito da figueira. Quando Jesus olha a figueira, ela estava lá bonita, estava cheia, estava bonita, estava frondosa. E Jesus sabia que não era a época de dar fruto, mas ele vai até aquela figueira para colher o fruto. E não achando o fruto, ele manda que ela seque. Muitas pessoas se questionam e dizem: mas se o texto próprio diz que não era época de dar fruto, por que o Senhor fez isso? Por que essa injustiça? Não é injustiça, porque o Senhor faz cessar toda a iniquidade. O Senhor faz cessar tudo aquilo, aquelas pessoas que se demonstram ser o que não são. Aquelas pessoas que andam por aí dizendo ser algo que não é, dizendo viver algo que não é, mas quando se procura o fruto, não tem. Somente é bonita, somente tem uma palavra rebuscada, somente anda com a Bíblia debaixo do braço, somente conhece alguns textos bíblicos, somente ora em público muito bonito, somente canta muito bonito, mas quando é procurado o fruto, não possui. Quando procura verdadeiramente ter uma vida íntegra ao Senhor, não possui, não tem. Por isso precisamos nos apresentar ao Senhor irrepreensíveis. Precisamos nos apresentar ao Senhor como aqueles que vivem não somente como os judeus viviam a circuncisão externa, mas precisamos viver a circuncisão interna em nosso interior. Cristo ele não quer somente mudar o seu modo de andar, ele não quer somente mudar o seu modo de falar, ele quer mudar o seu modo de pensar, o seu modo de viver, o seu modo de sentir, os seus desejos, as suas vontades. Cristo quer mudar a sua vida por completo. Ele não quer somente que você mude o seu estereótipo, mas ele quer mudar o seu interior. Cristo quer te mudar por completo. E precisamos entregar ao Senhor as nossas vidas, para que Ele mude a nossa mente, para que Ele mude os nossos desejos e sentimentos, para que Ele mude a nossa vontade de pecar e de querer estar cada dia mais achegados ao pecado. Precisamos, como o texto nos chama, como Ele é Senhor das nossas vidas, vai remeter ao Senhor e ao escravo. O escravo ele não tem as suas vontades escolhidas, ele não tem o seu desejo realizado, mas a sua vontade é aquela do seu Senhor. Precisamos negar a nossa carne, precisamos negar a nossa vontade, precisamos deixar o pecado de lado para viver uma vida em santidade com Cristo Jesus. Pois a palavra do Senhor diz que o Senhor é santo e requer que todos nós sejamos santos, pois sem a santidade ninguém verá a Deus. Mas muitas pessoas falam por aí que nós não vamos conseguir ser santos nunca. Mas o Senhor diz: sede santo, que eu sou santo.
seguir é sede santo, que eu sou santo. Não é se você puder. A palavra diz: sede santo, pois eu sou santo. É necessário buscar a santidade todos os dias. É necessário buscar se afastar do pecado todos os dias. É necessário buscar ter uma vida transformada ao Senhor todos os dias. É necessário buscar ao Senhor, porque através de Cristo Jesus somos santificados. Através do sacrifício de Cristo Jesus somos limpos e somos transformados. Mas é necessário buscar ter uma vida irrepreensível diante do Senhor, onde a mentira não esteja em nossos lábios, onde o engano não esteja em nossos lábios, onde a nossa palavra seja o sim, sim, e o não, não. Precisamos viver uma vida íntegra ao Senhor. Precisamos ter uma vida mudada em nosso interior. Precisamos que o nosso interior seja convertido a Cristo Jesus. O Senhor diz que dos seus lábios vocês me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Muitas pessoas louvam o Senhor com as suas bocas, mas o desejo do seu coração está nas riquezas deste mundo. Mas os desejos do seu coração estão nas necessidades carnais deste mundo. Mas os desejos do seu coração estão em alimentar o seu ego, em alimentar o seu eu, em alimentar a sua vontade, e não em agradar ao Senhor. Precisamos buscar uma vida em que o nosso interior, o nosso intelecto, possa buscar agradar ao Senhor a todo momento e a todo tempo. Precisamos viver uma vida não somente de fachada, não somente de aparência, não como sepulcro caiado, que é muito bonito por fora, mas por dentro encontra podridão. Em dentro se encontra-se em momento de apodrecimento. Que possamos entregar o nosso viver ao Senhor, para viver uma vida constante em busca ao Senhor. Não somente um dia, ou não somente no passado. Como eu já disse aqui em outra pregação, a alimentação de ontem não serve para hoje. A santificação que você fez ontem não serve para agora. Você precisa todos os dias buscar se santificar. Todos os dias tentar mudar a sua vida. Todos os dias mudar a sua vida. Que possamos pedir ao Senhor e que possamos buscar ter uma vida em santidade em Cristo Jesus. Que possamos entregar verdadeiramente os nossos caminhos ao Senhor. Que possamos confiar nele e deixar que ele fará o mais por mim e por você. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, ainda diante da Tua presença. Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas